Seja bem-vindo ao Jornal Regional. Os contribuintes podem, a partir de hoje, fazer a entrega das declarações de IRS. Os contribuintes têm de entregar a declaração em papel até ao dia 31 deste mês e o prazo de entrega das declarações de IRS via internet começa no mês de abril. À semelhança do que acontece todos os anos, começa hoje o período de entrega das declarações de IRS relativas aos rendimentos de 2012. Este ano, com novas regras e limites de deduções, e os contribuintes não devem contar com o habitual reembolso do imposto sobre os rendimentos. Os cortes no IRS vão atingir os gastos com a saúde, crédito à habitação, pensões de alimentos e seguros de saúde. A única exceção é mesmo a área da educação, cujas deduções não foram alteradas. O bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, Domingos Azevedo, explica que o agravamento da carga fiscal e o corte nas deduções vai ter um efeito muito significativo no que diz respeito a devoluções às famílias. Cortes nas deduções à coleta e o fim de alguns benefícios fiscais alertam para a súbita descida dos reembolsos. Também os reformados, a partir de agora, se tiverem pensões iguais ou superiores a 4.104 euros anuais, têm de entregar as respectivas declarações de IRS e podem até mesmo pagar imposto pela primeira vez. Respondendo agora às principais dúvidas sobre o IRS, a nível da saúde, a partir de agora as famílias só podem descontar 10% das despesas no IRS, com o limite nos 838,44 €. Já os contribuintes com seguros de saúde podem deduzir no IRS 10% dos gastos, com o limite máximo de 50 €. A partir de 2013, pela primeira vez, apenas são consideradas isentas as pensões abaixo dos 4.104 euros brutos por ano. Finalmente, no que diz respeito às despesas com o crédito à habitação, as regras mudaram e, a partir de agora, os contribuintes podem deduzir apenas 15% dos juros, com o limite de 591 €. Os contribuintes têm de entregar a declaração em papel até ao dia 31 deste mês e o prazo de entrega das declarações de IRS via internet começa no mês de abril e permite um reembolso, se for o caso, mais rápido do que na entrega dos documentos em papel. E ficamos agora com a síntese das notícias regionais. A Câmara do Porto votou na reunião do Executivo a subida em 2,8% dos preços dos contratos de concessão de recolha de resíduos sólidos e limpeza pública com duas empresas privadas. Manuel Gonçalves, vereador do Ambiente e autor da proposta, esclarece que os cadernos de encargo das duas concessões estipulam a atualização anual dos preços das propostas dos concorrentes, com base na variação do índice de preços ao consumidor. Assim sendo, a maioria PST-CDS-PP quer que o Executivo aprove a atualização de preços dos contratos. Em reunião esteve também em discussão a transferência de 7,7 mil euros para a Junta de Freguesia do Bonfim e de 22,6 mil euros à Escola Básica Carlos Alberto para o fornecimento de refeições escolares às crianças no âmbito da componente de apoio à família. As obras no Mercado do Bom Sucesso encontram-se em fase de conclusão e há pouco tempo de devolver o edifício à cidade. Para o Presidente da Câmara do Porto, resta agora divulgar a reabilitação e promover a sua utilização por parte de todos os portuenses e visitantes do Porto. Para isso, a Câmara do Porto quer isentar a empresa gestora do Mercado do Bom Sucesso do pagamento das taxas publicitárias à reabertura do novo espaço. Esta divulgação assume um especial interesse público, uma vez que se traduz na difusão de que o mercado se encontra novamente reabilitado. A proposta refere que a isenção tem por objetivo publicidade à edificação e às atividades que nele vão decorrer, não podendo conter qualquer referência a marcas comerciais ou preços. A Câmara de Gaia dá um apoio financeiro a 24 freguesias no valor de 4 milhões de euros. As verbas destinam-se ao reforço do apoio social e também à conservação de obras municipais. Firmino Pereira, vice-presidente da Câmara, garantiu que o valor mantém-se apesar dos cortes de verbas e da quebra de receitas. O município assinou o protocolo de transferência com o fim de ajudar as famílias mais carenciadas e de conservar as vias municipais.
Terminou esta quinta-feira a época de saldos e poderá registar-se uma quebra junto dos comerciantes do Porto. O presidente da Associação dos Comerciantes do Porto, Nuno Camilo, explicou que as perdas sentidas deverão ultrapassar os 30%. Nuno Camilo lamentou ainda a redução no consumo no que diz respeito ao comércio tradicional. Carla Salsinha, presidente da União de Associações do Comércio e Serviços, afirmou que estamos numa situação de grande crise, mas principalmente de grande instabilidade e nas famílias, mesmo as que têm poder de compra, neste momento a palavra de ordem é travar o consumo a todos os níveis. A CDU apresentou esta semana os seus candidatos a Vila Nova de Gaia. Jorge Sarabando será o candidato à autarquia gaiense e Paula Batista à Assembleia. O anúncio decorreu na Junta de Freguesia de Mafamude. Jorge Sarabando é o candidato da CDU à Câmara de Gaia. O anúncio foi feito hoje numa cerimónia marcada por críticas ao Executivo PSD-CDS e também ao Partido Socialista no Conselho. Sarabando fala em conivência dos socialistas, por isso mesmo rejeita coligações. Mas a coligação à esquerda não está neste momento colocada. Não sei, por exemplo, no que diz respeito à comunicação social, normalmente coloca o PS como uma força de esquerda, mas veja, como aqui em Gaia, o PS de Gaia esteve ao lado da atual maioria PSD-CDS, por exemplo, na extinção das freguesias. Esteve ao lado da maioria PSD-CDS na adesão ao plano de apoio à economia local. E não votou contra, nem se opôs ao atual orçamento e plano de atividades, que são instrumentos fundamentais da gestão do município. Então, como é que a CDU poderia fazer um entendimento com o Partido Socialista quando em questões nucleares para a vida deste Conselho e o seu desenvolvimento, enfim, estão de braço dado com a atual maioria de direita? Para já, é tempo de recuperar a variação na autarquia, perdida nas últimas eleições autárquicas em 2009. E apesar de Menezes não poder recandidatar-se e da escolha do candidato social-democrata estar envolta em polémica, o comunista não espera um processo eleitoral fácil. Todos os combates eleitorais são difíceis. Muito do nosso trabalho, que julgamos ser meritório, corresponde, enfim, a procura de resolução para os problemas da população, infelizmente não são conhecidos e os candidatos da maioria, aliás o atual Presidente da Câmara, outros vereadores, este candidato, aparecem praticamente todos os dias na televisão. Portanto é um combate muito desigual, Mas agora, no que diz respeito aos problemas do Conselho e o nosso programa para o desenvolvimento de Gaia, isso teríamos, se tivesse reconhecimento eleitoral, teríamos uma séria vantagem sobre esses concorrentes. Vila Nova de Gaia está na lista dos concelhos mais endividados, por isso a dívida e o controlo orçamental da autarquia está na lista das prioridades da coligação CDU-PEV. Em primeiro lugar tem que se honrar os compromissos e pagar aquilo que se deve. E, por outro lado, adotar medidas de gestão de maior contenção nos gastos e, portanto, de forma mais criteriosa da utilização dos recursos que são públicos. Não é um trabalho para um mês, nem para um ano, e certamente esta situação vai marcar o próximo mandato muito fortemente. O partido acusa o atual executivo de fazer um conselho a duas velocidades e muito desigual. Por isso, já no próximo dia 16 de março, vai promover uma marcha contra as atuais políticas. No encontro de hoje, foi também anunciado o nome de Paula Batista para a Assembleia Municipal. A cerimónia decorreu na Junta de Freguesia de Mafamude. No próximo dia 8 de março, os calendários mundiais vão assinalar o Dia Mundial do Rim. Um dia importante para a Sociedade Portuguesa de Nefrologia, já que o nosso país é o número 1 mundial em termos de colheitas deste par de órgãos. A primeira transplantação renal em Portugal foi feita em 1969. Mais de 4 décadas se passaram desde então e hoje em dia o nosso país é líder mundial na colheita de rins. Só no ano passado foram colhidos 555. E como o indivíduo consegue ter uma vida normal com apenas um rim, a doação de um órgão saudável é incentivada, já que significa tudo para um doente renal.
O que os rins fazem é filtrar as toxinas que são acumuladas, que são produzidas ou que são ingeridas pela alimentação. Todas essas toxinas, o rim funciona quase como se fosse um funil e deixa passar para a urina aquilo que não é preciso, o que é resultante do metabolismo do corpo, e estamos a falar de ureia, creatinina, o potássio, e que é eliminado na urina. Isso é a principal função, é aquela que nós conhecemos melhor, digamos que a população em geral conhece melhor, que é o filtro do corpo. Em Portugal existem 16 mil doentes em tratamento de substituição renal e, embora sejamos o país com mais colheitas e doações, a lista de espera é ainda muito longa e o número de pessoas em risco mantém-se elevado. Em indivíduos de risco ou situações de risco, estamos a falar de doentes diabéticos, hipertensos, idosos com excesso de peso, pessoas que têm outros familiares na família que já têm doença renal, esses doentes têm que ser rastreados de uma forma mais intensa. Então têm que fazer análises de uma forma mais frequente, ir com mais frequência ao médico de família, fazer análises que são análises simples, como eu lhes estive a dizer. Muitas vezes é só uma tirinha na urina para nos dizer que está a perder sangue na urina ou proteínas, ou análises do sangue, que nós medimos um determinado produto do sangue, que é a creatinina e a ureia, que nos dá a percentagem de funcionamento do rim. E para ter rins fortes e com bom funcionamento, especialistas aconselham um estilo de vida saudável. Ou seja, caminhe pelo menos meia hora diariamente, tente afastar o sal e as gorduras da sua alimentação e tenha muito cuidado com o consumo de tabaco e bebidas alcoólicas. E lembre-se, beba água, o seu corpo e, sobretudo, os rins agradecem. No dia 8 de março, assinala-se o Dia Mundial do Rim e a Sociedade Portuguesa de Nefrologia promove a data com campanhas de sensibilização para a doação deste importante par de órgãos. Dar vida e receber vida é o tema da iniciativa. A Sociedade Portuguesa de Nefrologia associa-se todos os anos às Sociedades Internacionais de Nefrologia na comemoração do Dia Mundial do Rim. O Dia Mundial do Rim este ano vai ser a 8 de março. E a Sociedade tem várias iniciativas, nomeadamente de ações de informação em universidades séniores, nas escolas, nos liceus, nos vários meios de comunicação social, quer de imprensa escrita, quer em todos os média possível, e, portanto, no fundo, este ano o tema do Dia Mundial do Rim vai ser o transplante renal e a promoção da doação, é doar vida e receber vida. Entre nós, cerca de 800 mil pessoas sofrem de doença renal. Os sintomas de que algo está mal aparecem geralmente numa fase avançada, quase que silenciosamente. Portanto, pelos seus rins, pare, escute e olhe. Um rim pode salvar uma vida, talvez até mesmo a sua. 2013 assinala os 250 anos da Torre dos Clérigos. O monumento é um dos cartões de visita da cidade do Porto e um marco da arquitetura barroca. A visita é obrigatória este ano e aqui fica o convite. É uma tarde solarenga, como outra qualquer. Lá em cima, o relógio dá 5h25. Na rua, passam a passo acelerado agentes da cidade, mas também turistas. A ninguém é indiferente a Torre dos Clérigos, onde os símbolos da Invicta, que este ano vai comemorar 250 anos. Um bom motivo para não se deambular de cabisbaixo na cidade e erguer a cabeça para o céu. São 2 séculos e meio a fazer companhia à cidade e as delícias de quem é audaz o suficiente para subir os 255 degraus até ao cimo. A obra barroca é assinada pelo italiano Nicolao Nasoni, o arquiteto que projetou a igreja e a torre que se ergue à cabeceira. A igreja foi construída em 1732, a torre entre 1748 e 1763. A obra foi impulsionada pela Irmandade dos Clérigos Pobres, que talvez na altura não imaginasse o impacto visual da Torre dos Clérigos na cidade. É impossível não olhá-la, perto ou longe, onde ainda é avistada. É feita de granito, tem 6 andares e ergue-se com 76 metros de altura, que lhe conferem uma monumentalidade indiscutível. Só de fora é um encanto apreciar, mas a visita vale a pena e a originalidade de Nasoni, usada no interior da igreja e da torre, é um desafio a descobrir o monumento por dentro. Este ano, muitas surpresas são de esperar para as comemorações dos 250 anos. Por exemplo, para os mais golosos, um chocolate vai ser apresentado com o nome Clérigos em 2013. E ficamos agora com o comentário já habitual no Jornal Regional e à sexta-feira também
como habitual, Lourdes Sousa. Lourdes, boa tarde, obrigado pela sua presença. Boa tarde, Helena. E hoje começamos com a abertura do Fantasporto. Hoje é a abertura oficial de um evento que também já nos habituou no Porto e que decorre até dia 10. É verdade, hoje começa a seleção oficial do festival e começa também um festival que decorre até 10 de março no Teatro Rivoli, a 33ª edição, portanto é um festival que já tem 33 anos, num país em que nos habituamos a aparecer e a desaparecerem coisas relacionadas com a cultura. É muito bom saber que o festival tem-se aguentado com um nível de qualidade, na minha opinião, até crescente, neste contexto de redução de investimentos na área da cultura, de redução de custos a todos os níveis. O festival, no ano passado, os números são impressionantes, portanto teve cerca de 75 mil espectadores e desses espectadores, cerca de 45 mil, portanto, pagaram o bilhete. Os bilhetes também não são caros, na minha opinião, portanto custa 5 euros cada entrada no Fantasporto, que penso que até é menos qualquer coisa do que se paga nos circuitos comerciais. E acho que este festival tem tido um papel muito importante na divulgação de tudo que é cinema europeu, não só de cinema fantástico, porque ele começou um bocado ligado ao cinema fantástico e continua, é a grande marca do festival, mas divulga toda uma série de realizadores que saem fora daquele circuito comercial. Portanto, a Helena sabe que hoje em dia nós, quando vamos aos cinemas, muitos deles a funcionarem em estruturas com várias salas ao mesmo tempo, nos shoppings e tudo isso, temos dificuldade em não ver sempre aqueles cinemas, aquele filme americano, muitas vezes mais ligado à questão comercial do que propriamente à qualidade da obra. E o Fantasporto tem tido um trabalho, portanto, a meu ver, muito importante na divulgação de uma série de realizadores, que agora alguns até são consagrados. Só para lhe dar o exemplo do David Cronenberg, não é, que o festival passou alguns inéditos deles na altura. Por exemplo, o Quentin Tarantino, que nesta fase toda a gente conhece, mas quando o Fantasporto, em 93, apresenta o Reservoir Dogs, ninguém sabia quem era o Quentin Tarantino. E, portanto, é uma oportunidade que nós temos como portuenses e, portanto, como nortenhos, de termos acesso a uma série de obras, algumas com muita qualidade, que depois, mais tarde, até são premiadas. Eu penso que o festival, apesar de estar a sofrer com esta redução de investimentos, porque é preciso ver que eles também dependem muito dos patrocinadores, e, como sabe a Helena, os patrocinadores investem muito na perspectiva do que vão vender naquele ano. Portanto, quando as perspectivas de consumo são baixas, os patrocinadores também não querem despender grandes somas. E este ano esteve também em risco de acontecer, não é? Pronto, já há uns anos que se fala nisso, não é? Aquela 2013, um ano de bastante crise, mas de facto este festival, para além de nos dar a conhecer diversos realizadores, é também importante para a cidade do Porto ter um festival com esta dimensão. Sim, eu penso que o facto do festival ter este número de visitantes, o facto da revista Variety ter considerado como um dos 25 festivais mais importantes do mundo, portanto, a afluência que tem em Portugal é única. E se nós pensarmos que o Porto está, portanto, um bocado afastado daquele circuito oficial da cultura que roda muito ali à volta de Lisboa, a Cinemateca está em Lisboa, falou-se em termos um polo aqui do Porto, mas depois não avançou. Portanto, eu acho que é único nós termos um festival com este número de visitantes. Por outro lado, quanto é que isto representa o tal impacto económico? Em termos de dormidas, em termos de gastos de restaurantes e tudo isso na cidade do Porto, portanto, em termos de turismo, não sabemos, mas sabemos que realmente é uma coisa boa nós termos este festival com esta dimensão, com o facto de todos os anos haver novidades, e é toda uma dinâmica que traz à cidade durante esta semana e meia em que decorre o festival, porque não é só o cinema, não é? Depois eles também têm uma série de organizações relacionadas com filmes de animação, também com artes plásticas. Portanto, há uma série depois de realizadores, penso que este ano vão fazer uma homenagem ao Manuel de Oliveira, mas também... Vai estar presente também, ao que tudo indica, no dia 6 de março, e também ao realizador português vai ser entregue o prémio Carreira ao realizador português António de Macedo. E, portanto, tudo isso são boas notícias para a cidade, não é? E vai-se assinalar aos 70 anos de Aniki Bobó também. Que é um filme muito ligado ao Porto, não é? Muito, e é o nosso imaginário do Porto. Portanto, eu penso que é uma notícia muito boa o festival continuar a acontecer com esta pujança, e acho que as pessoas também têm que responder e têm que, de alguma forma, fazer um esforço para afluir ao festival, apesar de todas as dificuldades que as pessoas estão a atravessar, não é? E também o Baile dos Vampiros, que também já nos habituou, o Fantasporto. Que é o encerramento, não é? Que é sempre um acontecimento divertido e que, de alguma forma, anima a cidade, não é? Quais é que são as expectativas este ano para o festival, Lourdes? No seu entender, eu estive a ver o programa, até tenho aqui o programa. Exatamente. Mas eu confesso que não sou muito, como direi, não sou muito fã de filmes de terror. De vez em quando, mas não é uma coisa que eu
eu gosto muito de ver. Mas tem um filme, por exemplo, com a Rachel Weisz, que é uma grande atriz, que é o Deep Blue, é um filme que eu gostaria de ver, não sei se vou ter a oportunidade. Hoje à noite também o filme, o que abre o festival, é um filme muito bom, que é produzido pelo Guilherme Del Toro e que tem aquela atriz Jessica Chastain, que ganhou o Oscar para a melhor atriz secundária. Portanto, estes são os que eu recordo, e depois há uma série de realizadores asiáticos também de nome, e portanto eu acho que o programa é bastante forte este ano. Muito bem. Até dia 10 de março, então, Fantasporto, que decorre então no Teatro Rivoli. E ficamos agora também com o Porto. Ficamos com a Universidade do Porto, que tem atualmente 12% de alunos estrangeiros, acolhendo estudantes de 111 nacionalidades, um número recorde. Isto, de facto, reflete o empenho nas estratégias de internacionalização da Universidade do Porto. Com efeito, Helena, o facto de nós sabermos que a Universidade do Porto é, neste momento, vai depois deixar de ser quando houver a fusão em Lisboa entre a Nova e a Técnica, portanto, mas neste momento é a maior comunidade académica do país. Tem 32 mil alunos. E desses 32 mil, como disse bem, 12% são estrangeiros, portanto cerca de 3.800 são estrangeiros. Metade destes em programas Erasmus, mas a outra metade está aqui mesmo a fazer doutoramentos e licenciaturas e tudo isso, programas completos. Portanto, por um lado, é o premiar de todo um trabalho que a Universidade tem desenvolvido ao longo destes anos todos, que tem de existência, de aposta na qualidade dos seus cursos e na qualidade da investigação. Estas coisas, estes resultados não se vêem de imediato, mas a verdade é que a Universidade está cotadíssima a nível internacional e, portanto, e por isso é que vêm estes alunos estrangeiros todos, porque a Universidade tem uma boa reputação. Eu penso que isto é bom para os estrangeiros visitários, mas também é muito bom para nós. Portanto, é bom para os alunos porque fazer um curso universitário não é só ir às aulas e aprender os conhecimentos de alguma forma que são transmitidos de uma forma mais ortodoxa. Eu penso que também frequentar uma universidade é ter acesso a uma comunidade de conhecimento e o facto de os alunos terem colegas de outras nacionalidades também enriquece a sua experiência pessoal. Há uma troca de conhecimentos? Há uma troca, portanto, isto é mútuo e, portanto, o facto de nós vermos que estes alunos escolhem Portugal e escolhem o Porto também nos leva a pensar porquê. Nós sabemos que há a questão do clima, portanto, o nosso clima é um clima mais favorável do que ocorre noutros países europeus, mas também há a situação nós ouvimos referir os estudantes estrangeiros referirem-se à simpatia das pessoas do Norte e das pessoas do Porto, e, por outro lado, há o facto de saberem que o Porto e a Zona Norte, portanto, que é uma cidade segura, as pessoas sentem-se seguras, depois têm acesso a uma série de divertimentos que nós sabemos, a tal dinâmica da Baixa à noite também, com certeza, que é um apelativo. E, portanto, isto também mexe em termos económicos, porque são mais pessoas a virem ao Porto, portanto, essas pessoas depois são visitadas pelas famílias, pelos amigos, também dinamiza o turismo e são mais pessoas que vão para os seus países divulgar aquilo que Portugal tem de melhor. Portanto, eu acho que é uma notícia muito boa esta da Universidade ter atingido agora este recorde em termos de número de alunos estrangeiros em Portugal. E de dizer que a Universidade do Porto se encontra no top 100 das melhores universidades da Europa e entre as 400 melhores do mundo. Também os países que surgem como os principais, os mais representados na Universidade do Porto são Brasil, Espanha e Itália, e depois constam também alunos do Camboja, Ilhas Fiji ou até mesmo Israel. Isto de facto demonstra a importância cada vez maior que a Universidade do Porto tem vindo a ter e também a dar créditos internacionalmente. Claro, aliás, só para dar um exemplo, a Faculdade de Arquitetura do Porto é desde há muito considerada uma escola de arquitetura única, com prémios internacionais e tudo. Sim, com nomes como Cisa Vieira, Fernando Távora e portanto, Souto Moura e todos esses nomes que saíram da Faculdade de Arquitetura do Porto. Portanto, só no caso da arquitetura, e podemos falar de outras áreas da Universidade do Porto, que são demonstrativos da grande qualidade que a Universidade do Porto tem. Quando ouvimos falar em cortes para as universidades a acontecer, iria pôr em causa todo um trabalho que já tem sido feito ao longo do tempo? É evidente que esses cortes têm que ter um limite, porque senão a universidade deixa de poder corresponder a todos estes estudantes. Mas penso que o que tem acontecido até agora tem sido até uma grande dinâmica em termos de residências universitárias, de bolsas, e por outro lado, esses alunos estrangeiros também são uma forma de cofinanciarem a universidade, não é? Quando vêm para cá pagar propinas
e pagar as suas propinas de mestrado e tudo isso, portanto, também ajudam ao financiamento da universidade. Até nisso é positivo. Muito bem, ficamos então a saber que a Universidade do Porto bateu um recorde no número de alunos estrangeiros, 12%. E ficamos agora também com o último tema de hoje. António José Seguro apresentou hoje 5 propostas na abertura de um debate de urgência pedido pelo PS sobre a alternativa para a saída da crise. Estas 5 propostas são também, digamos assim, uma forma de dar uma alternativa àquilo que o país está a passar. São 5 propostas que, para já, são propostas, mas que, de facto, também eram necessárias por parte do PS. Helena, eu gostava de poder acreditar que realmente era uma alternativa, mas se nós analisarmos bem estas propostas, que, aliás, o secretário-geral do PS apresentou já à Troika hoje na reunião de hoje à tarde, não é? Da visita da Troika nesta avaliação que está a decorrer, estas propostas, em abstrato, não têm nada de errado, mas se nós olharmos bem para elas, em que é que elas se traduzem? Portanto, há uma proposta no sentido de apoiar os empregados de longa duração a terem formação para serem recolocados e para terem também um apoio, porque, infelizmente, muitos desses empregados já perderam até o direito a uma prestação social. Temos outra proposta que é apostar na reabilitação urbana, há outra proposta que é de subir as pensões mínimas e há uma outra proposta de reduzir o IVA na restauração. Exatamente. Em abstrato, todos nós temos que estar de acordo com estas propostas. Agora, se nós pensarmos que a pessoa que faz estas propostas é o líder do partido da oposição, e a Helena colocou a questão e bem, será que isto é uma alternativa, é outro caminho? Isto não é caminho nenhum. Portanto, se nós exprimirmos isto no fundo era o que todos nós desejávamos, era que essas pessoas que neste momento estão a sofrer mais tivessem esses apoios. Agora, isso representa o quê? Mais despesa. Portanto, se as pessoas neste momento já não aguentam mais uma carga fiscal mais pesada, como é que iria ser financiado, portanto, esses aumentos? Isso ele não responde. Portanto, acaba por ser uma proposta que, na minha opinião, não tem consistência. É evidente que algumas destas coisas, eu penso que vão avançar. Porque têm que avançar, porque realmente o número de desempregados, da forma como está a aumentar, a questão do desemprego... E ficamos a saber que, de facto, está nos 17%. E, portanto, estamos a falar de números assustadores e, portanto, o Governo também tem que ter uma resposta direcionada para estes números. E, portanto, com certeza que a vai ter, mas ainda bem que o secretário-geral do PS chama a atenção para o problema. Agora, qual é a saída que estas propostas dão? No fundo, são propostas, na minha opinião, mais de caráter eleitoralista. Portanto, são as coisas que as pessoas querem ouvir. Agora, a saída para a crise não está nessas 5 propostas, não é? Não está. Não está. Não. E enquanto de facto se discutem estas propostas na Assembleia, sabemos que para amanhã estão marcadas novas manifestações. Estas novas manifestações, é assim, esta semana ouvimos Pedro Passos Coelho dizer que a indignação por si só não é suficiente não é uma política de resposta à crise. Mas estas manifestações terão que ser levadas em conta pelo Governo. Eu penso que tudo que é expressão do sentir coletivo tem que ser levado em conta pelo Governo. Agora, vamos lá ver. Vamos ver até que ponto e qual é a dimensão destas manifestações. Não temos nenhum dados, mas pessoalmente duvido que atinjam o nível da última manifestação, da grande manifestação de setembro passado, em que realmente o que se verificou foi que o povo saiu à rua, independentemente de ser de esquerda ou de direita, ter votado neste Governo ou noutro partido qualquer. E falou-se em números, penso que mais de 500 mil de pessoas nas ruas, tudo isso. Portanto, primeiro vamos ver qual é o número de manifestantes que as manifestações de amanhã vão ter. Pois é natural que as pessoas se manifestem, porque há uma série e até uma série de grupos que está a ser, portanto, muito causticado por esta crise, designadamente os funcionários públicos, não é? Que estão a sofrer cortes nas suas remunerações e já estão a sofrê-la há algum tempo. Depois temos a questão dos desempregados de longa duração, temos a questão dos jovens que têm uma taxa de desemprego alta, portanto, é muito natural que as pessoas se manifestem. Agora, o Primeiro-Ministro tem razão quando diz que essa indignação não resolve a crise. Pode ajudar as pessoas a sentirem-se melhores consigo próprias em manifestarem-se, mas não me parece que a saída para a crise seja em manifestações. Agora, esperemos pelo menos que elas decorram de uma forma ordeira e de uma forma civilizada, porque... Por vezes, nestas coisas, depois há grupos extremistas que, de alguma forma, se aproveitam destas manifestações. Muito bem, Lourdes. Terminamos, então, com esta última análise, então, sobre as manifestações marcadas para amanhã. Obrigada, voltamos a ver-nos para a semana. Para a semana. Quanto a nós, ficamos a saber como estará o tempo para amanhã. A norte é esperado céu pouco nublado, no resto do país,
céu com muitas nuvens. Quanto a temperaturas, no Porto a máxima será de 16 graus e a mínima de 4, e em Lisboa a máxima será de 14 graus e a mínima de 5, e em Faro a máxima será também de 14 graus e a mínima de 8. É tudo por hoje, já sabe, a informação está de regresso amanhã. Até lá, fique bem.